bom que você está aqui conosco. Nós estamos hoje com a terceira aula da Escola de Intercessão. E hoje nós vamos falar sobre o autor da vida, a fonte de vida que é Jesus. Lembrando você que nós já temos outras duas aulas e nós estamos, nesse tempo, estudando sobre os títulos, os nomes que a Bíblia dá a Jesus. Jesus, de acordo com a palavra de Deus, ele é o autor da vida, a água da vida, o pão da vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida verdadeira. As nossas aulas anteriores falaram sobre o sol da justiça, a luz do mundo, e juiz justo e nossa justiça. Você pode procurar aí e ver. Assista, curta, compartilhe. Se quiser fazer perguntas, você pode fazer perguntas que nós vamos lá conferir. São duas aulas que nós vamos falar sobre a vida que há em Jesus, ou Jesus que é a vida. Nesse primeiro momento, nós vamos enfocar, eu quero aqui conversar com vocês sobre a vida e a nossa postura diante das questões deste século, quando nós cremos em Jesus, que é o autor da vida. Nós vivemos num tempo em que a morte é celebrada, anunciada e noticiada o tempo todo. De diversas maneiras, a morte ela é colocada acima da vida. Eu não sei se você já observou, mas filmes, séries, várias coisas que você vê na internet, muitas coisas são cercadas de violência, de morte, de sangue sendo derramado. A vida ela é barateada através do preconceito, da escravidão, da distorção da identidade das pessoas, de guerras materiais, de guerras ideológicas, da defesa da pena de morte, do assassinato, não somente físico, mas também psicológico. A vida também é atacada e a morte é celebrada quando nossas crianças são atacadas por ideologias que destroem a sua identidade. O aborto, que está aí sempre um assunto tão em alta. Há hostes espirituais e naturais, não é? Hostes são inimigos que nós temos. É um corpo, um exército que nos cerca e nos ataca na essência da vida. Isso tudo nós podemos chamar de cultura de morte. Cultura de morte é isso que nós vemos hoje. A vida sendo completamente desvalorizada, desacreditada e a morte sendo enfatizada. Entretanto, nós fomos criados para a vida. Se você observar o que a palavra diz, a palavra de Deus sempre aponta para Jesus, o autor da vida, e a vida verdadeira, profunda que nós podemos ter nele. Não somente a vida eterna, mas a vida que começa aqui, neste século, neste tempo. Como eu falei, nesse tempo aqui nós vamos fazer uma conexão entre Jesus, o autor da vida, e o que nós cremos e vivemos. Eu quero começar lendo com você a passagem de Atos, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Numa outra versão, essa versão que eu acabei de ler, é NVI, na versão revista e atualizada, diz assim: vós, porém, negaste o santo e justo e pediste que vos concedessem um homicida. Dissarte quer dizer dessa maneira, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Quer dizer, os homens, naquele tempo, no tempo de Jesus, entre um assassino, entre um homem mau, entre a morte e a vida, eles escolheram a morte. Jesus, aquele bebê que nasceu na manjedoura, que cresceu com seus pais em casa, no meio da carpintaria. Nosso Senhor que veio, esvaziou-se e tomou a forma de servo. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou. E Ele é o autor da vida. A vida estava nele, a vida está nele, e a vida emana dele. Ele é a vida, e Ele dá esta vida a todos nós. Como eu li em Atos, que diz: vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Quer dizer, os homens escolheram a morte ao invés do autor da vida. Se nós lermos
de acordo com a fonte do grego, pediste um assassino, mas mataste o príncipe Davi. É o único trecho bíblico onde ocorre essa frase. O termo em grego é archegos. Embora algumas vezes traduzido como por príncipe, primariamente, esse termo significa começo, ou seja, originador, autor. Essa palavra, archegos, do grego clássico, indica aquilo que fornece a causa ou ocasião primária. Como substantivo, portanto, significa originador, iniciador, ou algumas vezes como pioneiro. É o mesmo termo usado para autor e consumador da fé. Esse termo é usado primariamente para indicar que Jesus é a causa primária da vida, o Criador. É um ensino cristão, pois os judeus eles não pensavam no Messias como iniciador da criação original. Por isso que é um termo nosso, de nós que seguimos a Jesus. Em Hebreus 1:2 diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este versículo de Hebreus vincula o Pai ao Filho na criação. O Pai como fonte originária de toda a vida, e o Filho como aquele que implementou este poder, usando-o e aplicando. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, João atribui ao Filho diretamente o ato da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus é igualmente o autor da vida espiritual, o criador da nova vida que os homens chegam a possuir através da regeneração, que é a vida eterna. João 5:26 nos diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E João 6:57, mais uma vez falando sobre a vida, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Trata-se de uma vida independente, a vida necessária, aquela vida que não pode cessar e no que consiste a verdadeira imortalidade. A verdadeira imortalidade reside em Jesus. É a participação no mesmo tipo de vida que Deus possui. A vida que Jesus possui não deriva de outro, porque Ele é o príncipe, o autor da vida. Ele é aquele que dá a vida por si mesmo. Ele é criador, o autor da vida que Ele mesmo veio nos dar. Então, quando nós oramos, adoramos a Ele com um desses títulos que nós temos estudado aqui, ou que você conhece na Bíblia, você está declarando, anunciando, porque declarar é isso, é anunciar, é revelar, é manifestar. Você anuncia quem Jesus é. E quando você está dizendo: Senhor, eu te adoro, porque Tu és a vida, o pão da vida, a água da vida, o autor da vida, você está dizendo isso. Que você pertence àquele de quem emana toda a vida, seja a vida física, seja a vida espiritual, seja a vida emocional. Nós estamos adorando, orando e declarando a grandeza e o poder do nosso Senhor. Eu o manifesto através da verdade da sua palavra, de quem Ele é. Neste mundo criado pelo Senhor, há diferentes níveis de vida, biológica e espiritual. A vida espiritual, ela inclui a emocional. O biológico se refere ao que podemos relacionar com o científico, com a ciência, certo? E a vida espiritual inclui aí a nossa vida emocional. Somos corpo, alma e espírito. E a nossa vida inclui tudo isso. Sendo o Senhor, Ele é também Senhor da vida biológica e espiritual. E a Ele pertence o controle destas. Como seguidores de Jesus, nós sempre nos posicionamos pela vida. Nós nunca seremos a favor daquilo que leva à morte. Nós nunca seremos a favor de nada que inclui a morte. A determinação de nossos dias pertence ao Senhor. Ele tira e Ele dá a vida. Nenhum de nós tem o direito de atacar outra vida. Seja uma criança na barriga da sua mãe, seja um adulto, o qual pode ser a pior
pessoa desse mundo. Não cabe a nós. Nós não temos o direito de acabar, de atacar a vida das pessoas. Então, seja homicídio, seja aborto. Foi Deus quem criou as pessoas. Ele as formou, Ele nos formou. E a Ele cabe determinar os dias de cada pessoa. Em Jó, capítulo 10, versículos de 11 a 12, diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não despejaste como leite, e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida, e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Jó está descrevendo a criação de Deus sobre a pessoa dele, sobre cada homem, cada mulher. Nós somos corpo, alma e espírito. Foi assim que o Senhor nos fez. Ele nos deu vida e, como seguidores deles, nós somos anunciadores de vida e não de morte. Esse anunciar a vida começa pela forma mais simples da célula isolada, passa aos insetos, peixes, aves e outros animais, até chegarmos ao tipo de vida material mais desenvolvida no planeta Terra, que é a vida humana. Mesmo que o homem tenha uma posição principal na escala zoológica, é um ser mortal, que combina princípios espirituais e físicos em seu ser. O corpo perece, mas o espírito, esse continua a existir, pois é imortal. E cada homem, cada mulher é portador desse espírito. E o Senhor criou cada um. Deus sabe de todos os nossos dias. E Ele sabe que a vida, foi assim que Ele formou. A nossa vida começa no encontro do espermatozoide com o óvulo. Ali começa uma nova vida. Uma nova vida criada pelo Senhor. O Salmo 139 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Então, a Bíblia está dizendo que a nossa vida era conhecida de Deus antes que qualquer pessoa soubesse que nós viéssemos a existir. Antes que a nossa mãe soubesse que nós estávamos ali, né, sendo formados no ventre, antes disso, o Senhor já sabia da nossa existência. Esse mesmo salmo diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes que me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Veja bem o que o salmista diz aqui. Essa é uma verdade sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de cada ser humano. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus.
como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. É interessante que o salmista ele tem um relacionamento tão profundo com Deus, de reconhecimento de quem Deus é, que os inimigos de Deus se tornam inimigos dele. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. E aí o salmista calma e diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Várias passagens bíblicas apontam para essa criação que nós somos, criação única diante de Deus. Eu quero ler mais algumas delas com você. Em Isaías 49, de 1 a 3, diz assim: ouçam-me vocês em terras distantes, prestem atenção vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes do meu nascimento. Desde o ventre Ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Criador, o seu Criador. É assim que o Senhor criou a vida. É dessa forma que Ele determinou a nossa existência. Você pode anotar aí também o Salmo 119, versículo 73, que diz assim: tu me fizeste, tu me formaste. Dá-me entendimento para aprender teus mandamentos, que eu seja motivo de alegria para aqueles que te temem, pois em tua palavra depositei minha esperança. Eu sei, ó Senhor, que os teus estatutos são justos, tu me disciplinaste por tua fidelidade. Veja só o que a Bíblia diz sobre o nosso Criador. Mas lembrando você que isso aqui a Bíblia está dizendo sobre a particularidade de cada ser humano. Então, se você é um seguidor de Jesus, se você é uma seguidora de Jesus, se você diz, eu sou cristão, eu sou cristã, você sempre vai defender pela vida. A vida. Você nunca vai se posicionar a favor do aborto. Porque uma vida, ela começa na concepção, no momento do encontro de duas células. E essa vida teve seus dias escritos, como nós lemos agora há pouco. Então, essa vida pertence ao Senhor, o Senhor a formou, o Senhor a criou, o Senhor a deu. E o dia dela ser tirada vem diretamente do Senhor, não tem a ver conosco. Então, nós que somos seguidores de Jesus, nós que somos cristãs, mulheres de Deus, homens de Deus, cristãos, nós sempre vamos relacionar a vida ao Senhor e a sua palavra. E por isso nós sempre seremos aqueles que anunciam vida e vida verdadeira. Nós sempre seremos aqueles que obedecemos e seguimos o que a palavra de Deus diz. A vida é a essência do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala em morte, agora falando sobre criança, se você for para a palavra de Deus, a primeira citação que tem sobre morte de criança, ela condena essa morte. Levítico 18, 21, eu vou ler várias versões para você, quando diz assim, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. O que era o costume da época? O sacrifício das crianças a Moloque. Eu já vou explicar para você quem era Moloque. Agora vamos ver na nova versão NVT o que diz. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Na NVI, não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque, não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E na Bíblia judaica diz assim, não permita que nenhum de seus filhos seja sacrificado a Moloque, profanando desse modo o nome do seu Deus. Eu sou Adonai. Veja bem, quem era Moloque?
Moloque era o deus dos amonitas, de Canaã. Ele era cultuado por esses amonitas. E você sabe como que era o sacrifício das crianças a Moloque? Era uma estátua em que o deus estava sentado. E essa estátua era oca. E ali dentro era posto fogo. E a criança era posta no colo de Moloque. E a criança queimava viva. E sabe, enquanto essa criança era morta, assassinada, sacrificada a esse demônio, tocavam-se tambores para não ouvir o choro das crianças. E a Bíblia diz que esse lugar, a Bíblia fala que ele foi comparado ao Hades. E nesse lugar não nasceu planta, não nasceu nada, ficou um vale abandonado por anos. Hoje, quando você o vê em Israel, ele não tem casas, não tem, é tipo um estacionamento. Mas era um lugar amaldiçoado por causa do sacrifício de crianças que tinha ali. Então, um lugar de morte de crianças. Então, quando uma criança é morta, a Bíblia encara como um sacrifício a um demônio, que aqui tem até nome, Moloque. Nós anunciamos a vida física, a vida espiritual, a vida emocional, a vida em todas as suas instâncias, porque nós seguimos a Jesus, o autor da vida. E não tem separação quando você segue a Jesus, quando você crê na palavra de Deus, não tem a separação. Isso está junto. A vida física, a vida emocional, a vida espiritual. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala sobre a Bíblia. Eu estou dizendo para você, quando você é seguidor da palavra de Deus, quando você diz que ama Jesus, quando você se diz cristã, você também está dizendo que você crê no que essa palavra aqui diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque isso aponta para a nossa vida e aquilo que nós devemos fazer aqui na terra como seguidores de Jesus. Nós seguimos e obedecemos o que a Bíblia diz sobre todos os assuntos, inclusive sobre a vida. Então, minha vida diária está baseada nessa palavra, é o que essa palavra diz sobre cada assunto que eu vou buscar seguir. No ápice de todas as formas de vida está a fonte originária de toda a vida, o próprio Deus. Através da criação, nós recebemos a vida biológica, a vida física. Na segunda aula, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, certo? Esse vínculo que tem lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, lá com a criação de Gênesis, a vida espiritual, a vida eterna que Jesus vem nos dar e a criação do Senhor. Mas isso é para a próxima aula. Com a vinda de Jesus e através dele, nós nos tornamos participantes da vida divina que só ele pode dar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essa versão é a versão revista e atualizada. Como nós estamos aqui numa aula, eu uso diferentes versões e leio, às vezes, o mesmo versículo em mais de uma versão. Tem esse costume na sua casa, quando você vai estudar a Bíblia, quando você vai fazer seu momento com Deus, tenha diferentes versões. Leia comentários bíblicos, estude a palavra de Deus, relacione isso com a ciência, com a história, que você vai ver a grandeza, o poder e o domínio do nosso Deus através dos séculos. Esse mesmo capítulo de 2 Pedro 1, e o versículo 4, numa outra versão, na NVI, diz assim:
Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A vida que o Senhor Jesus vem dar, através dela, nós podemos fugir da corrupção, viver fora dessa escravidão que este século nos traz. A vida que recebemos em Jesus nos leva à separação dessa corrupção. Se a minha vida, se o meu dia a dia continua sendo baseado na maldade, na mentira, na distorção, na corrupção, no roubo, aquele que é a verdadeira vida não está comandando o meu ser. Porque quando eu sigo a Jesus, a Bíblia diz que a minha vida é como luz nas trevas. Nós vimos isso na primeira aula. Eu sou sal da terra e luz do mundo quando sigo a Jesus. Através de Jesus é a vida verdadeira, a vida em abundância que só Ele pode dar. E essa vida, diferencia da vida que nós vemos por aí, das pessoas vivendo por suas próprias decisões, baseado no hedonismo, baseado no narcisismo, baseado nos conceitos e ideologias desse tempo. João 10,10 diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E o que é essa vida plena? O que você e eu podemos desfrutar através dessa vida plena? Filipenses 4, 8 e 9 fala de uma característica dessa vida plena que você e eu podemos desfrutar, que é a paz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Veja bem, Paulo está dizendo que é para eu praticar, para você praticar. Todo aquele que se diz seguidor de Jesus, é para praticar tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, que tem algo de excelente ou é digno de louvor. Que isso precisa ocupar o nosso pensamento. E ao praticarmos isso, a paz de Deus encherá o nosso ser. Nessa vida verdadeira, nessa vida em abundância também, eu tenho o cuidado do Senhor, que é o autor da vida. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes. De onde me veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, o autor da vida, Jesus Cristo, ao nos dar a vida, essa vida possui áreas de segurança, de paz, de tranquilidade, daquilo que só Ele pode dar. Também, quando tenho a esse Jesus, eu tenho o sustento daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Apocalipse 22:13 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. O que quer dizer isso? Essa passagem está dizendo que o começo e o fim pertencem a Jesus. E se Ele é o começo e o fim de todas as coisas, eu não preciso me preocupar quando eu estou aqui no meio, vivendo essa vida. Porque eu vim dele e para ele eu voltarei. E em Jesus também eu tenho a segurança. João capítulo 10, versículos 28 e 29 diz assim: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Jesus se referindo a nós, suas ovelhas. E 1 Pedro 2, de 4 a 6, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva,
rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. A essência da vida é o próprio Deus, e toda a vida emana dele. Esse versículo, essa passagem de Pedro, fala sobre a pedra angular, a pedra de esquina. Sabe o que significa? Era a pedra onde ficava o alicerce da casa. A partir desse alicerce, dessa pedra de esquina, era feita toda a edificação, era construída toda a casa. E é isso, a partir da nossa pedra angular, que é Jesus, da nossa segurança, da rocha que é Jesus. A partir daí, você e eu devemos construir a nossa vida. Através de Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos regeneração espiritual, a vida imortal. O Senhor nos criou e Ele conhece todo o nosso funcionamento, todos os processos físicos, químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas do ser humano e de todos os seres vivos. Estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, distribuição, relações com o ambiente e entre si. Jesus, Ele nos dá a vida e tudo o que se refere a ela. Ele é o autor da vida e nosso Salvador. João 5:24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O autor da vida nos dá a salvação. E a salvação é a vida eterna que temos através e somente por Jesus. João 10:28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. As ovelhas, mais uma vez aqui, Hebreus 2:10, as ovelhas que somos você e eu. Hebreus 2:10 diz assim: Deus para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas. Veja bem, Deus para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas. Escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, Ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. E a Bíblia judaica, esse mesmo versículo, ela diz assim: pois ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, o Criador e preservador de todas as coisas, levasse o iniciador da libertação. Lembra do que diz em João, capítulo 8, versículo 32, que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade que liberta. Então aqui está fazendo essa conexão com a libertação, com a liberdade que só Jesus pode dar. Continuando, diz assim, vou reler desde o começo o versículo. Pois ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, o Criador e preservador de todas as coisas, levasse o iniciador da libertação deles ao objetivo desejado por meio de sofrimentos. Esses nomes, esses títulos de Jesus que nós estamos estudando aqui, hoje estamos estudando o autor da vida, a vida verdadeira, eles são atributos, eles são características, e eles acabam sendo doutrina também, porque eles ensinam a nós aquilo que a Bíblia diz que Jesus é. Então, nós temos essas aulas, já 2 anteriores, e teremos mais, além dessa, mais 7, para nós estudarmos isso. Lembrando que todas elas apontam para o poder de quem Jesus é. E quando você ora esses nomes e você conhece aquilo que você está orando, que você está adorando, que você está declarando, você está anunciando o poder e a grandeza do Senhor. Então, se você tem na sua casa um quadro dizendo Ele é e vários nomes, títulos, atributos do Senhor, ou em algum lugar, quando você orar isso, você está dizendo tudo isso que significa aquele nome e quem o Senhor é. Certo? Quem Ele é e será para sempre.
tem uma verdade que você precisa lembrar. A Bíblia diz que Jesus é. E Ele é, e nada pode mudar isso. Se nós cremos nele, se nós cremos no que a palavra dele diz, nós vivemos isso e buscamos praticar isso. E eu sei que há pessoas que não creem. E eu sei que há pessoas que dizem que tudo isso é mito, que a Bíblia é um mito, que Deus é um mito e que a religião é o ópio do povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essas pessoas dizerem isso não muda a realidade e a verdade de quem Jesus é. Nada pode mudar isso, porque Ele é. A Bíblia foi o livro mais atacado de toda a humanidade. E ela resiste há séculos. O Senhor, desde a antiguidade, desde o início dos séculos, o nome dele é atacado. E Ele continua sendo Deus. Nada pode mudar essa verdade. Nada. Aí, de repente, você diz, mas como assim? E quando eu estou na escola, quando eu estou na universidade, quando eu estou entre amigos, que vem alguém e diz, o que é isso? O que você crê é uma fantasia? O que você crê é uma mentira? Quero contar um testemunho para você. Um dia eu estava na faculdade, eu estava numa aula de sociologia. E o meu professor, ele estava dando aula e ele falou assim, vocês sabem o que é um mito? E daí ele continuou dizendo, um mito é tudo aquilo que não tem comprovação científica. Eu até fui ver, eu trouxe para ler para você a descrição do mito, para você guardar bem isso na sua cabeça. O que é um mito? É um relato fantástico de tradição oral, protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. É uma lenda, por exemplo, a lenda dos índios guaranis. É uma narrativa acerca dos tempos heróicos que guardam um fundo de verdade. E aí o professor fez o seu discurso sobre mito, e aí ele encerrou dizendo assim, então, mito é tudo aquilo que não tem uma comprovação científica. Um exemplo de mito, ele falou assim, a Bíblia. E aí toda a sala de aula, olhando para ele, né? Daí ele fala assim, porque a Bíblia nós sabemos que ela vai até um determinado ponto. E a partir dali ela é um mito porque ela não tem comprovação científica. E aquele silêncio, né, que se caísse uma lente de contato dava para ouvir. Daí ele falou assim, alguém mais pode dar um exemplo de mito? Aí eu levantei a mão e disse, a teoria da evolução. Ele falou, como assim? Como assim a teoria da evolução é um mito? Eu falei, professor, o senhor falou que um mito é tudo aquilo que é teórico, em parte, mas quando a partir dali chega um ponto que não tem comprovação científica. Isso é um mito. Então, a teoria da evolução é um mito, porque o senhor e eu sabemos que ela é teoria até um determinado... Ela se comprova, se é que se comprova até uma determinada altura, e a partir dali ela só é teoria. Porque nós não temos o macaco, ou lêmur, ou qualquer outro bicho que virou homem. Nós só temos teoria. Aí ele... E encerrou ali o assunto e nos deu uma tarefa lá para nós escrevermos sobre alguma coisa. E a continuação do que ele veio falar não importa. O que importa é que muitas vezes, quando as pessoas estão atacando a verdade que é Jesus e a verdade da palavra de Deus, elas não têm base nenhuma para fazer isso. O meu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento com Jesus e o conhecimento da palavra de Deus para mim e para você se baseia na nossa fé. A fé que ressuscita os mortos e traz à existência as coisas que não existem. A fé que é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. A fé é racional, sim, porque eu escolho crer, eu decido crer. Mas convenhamos que para acreditar na teoria da evolução, você tem que ter muita fé, viu? Só que daí você tem fé em quê? Não é? Eu escolho crer naquele que era, que é e que sempre será. Que transformou a minha vida, que tem o domínio do universo, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o autor da vida, com quem eu estarei toda a eternidade. Não é?
Então não precisa se preocupar com o que dizem sobre Jesus. Jesus não precisa de defesa. O Evangelho não precisa de defesa. Nós precisamos viver a palavra de Deus e ser luz onde nós estivermos. Não é? Se você quer aprender mais sobre teoria da evolução e criação, ou melhor, criação para saber que a evolução é só teoria mesmo, você pode procurar na internet, digita lá no Google que vai aparecer na hora uma lista. Adalto Lourenço. Anota esse nome aí, Adalto Lourenço. Ele é formado em física pela Universidade Bob Jones da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele tem mestrado em física obtido na Universidade de Clemson, na Carolina. Realizou pesquisas na Alemanha. Também, aqui no Brasil, participou de uma pesquisa do equipamento Oxfree, da FAPESP. E hoje ele mora nos Estados Unidos. É um homem conhecido mundialmente, porque todo o seu embasamento é absolutamente científico acerca da teoria da criação e de quem Jesus é, e do quanto a teoria da evolução não se mantém. Mas vamos continuar falando sobre Jesus, o Criador, o autor da vida. Sendo Ele o autor da vida, Ele deu a sua vida para nos resgatar. E não há como nós separarmos o autor da vida da criação, porque Ele, Jesus, é Rei e Senhor. Esvaziou-se, deixou a sua glória e veio viver entre nós. Porque Ele é o autor da vida, a morte não pôde detê-lo. Porque Ele morreu, Ele veio ao mundo, por obediência ao Senhor, esvaziou-se, tomou a forma de servo, porque Ele é o príncipe, né? Ele é o Filho de Deus, e Ele veio, viveu entre nós, morreu, mas ressuscitou. Então, a minha crise, a sua crise, a crise do ser humano com a morte, ela pode encerrar-se em Jesus. Porque nós fomos criados para a vida. Por isso que nós temos crise em relação à morte. Certo? Em Atos 3,15, que fala, vocês mataram o autor da vida, eu já li mais de uma vez aqui, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Esse versículo aponta para Atos 2, versículos de 22 a 24, que diz assim, homens israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível não era possível fosse ele retido por ela. Veja bem, não era possível a morte deter Jesus. Era impossível que a morte o retivesse, por causa de quem ele é, porque ele é o Senhor da vida e porque ele ressuscitou. Impossível que os grilhões da morte parassem, impedissem de Jesus ser quem ele é, porque ele é o Senhor da vida. Ele esteve nas entranhas da morte, ele foi no mundo dos mortos. Ele arrancou o seu aguilhão e ele matou a morte. Por isso que quando você e eu entregamos a nossa vida a Ele, passamos a ter relacionamento com Ele, nós temos a vida verdadeira, a vida eterna. A morte foi derrotada pela morte de Jesus. Ele triunfou sobre ela através de sua ressurreição dentre os mortos. Porque Ele é a vida. João 14,6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através de Jesus, nós vamos ao Senhor. E dessa forma nós temos vida eterna. Jesus é também a ressurreição e a vida. João 11, versículos 25 e 26, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?
em Jesus, nós podemos ter a vida que não acaba, a vida eterna. Ele é Senhor, fonte de vida física e espiritual. Quando nós oramos a Ele e confiamos nele, quando nós adoramos o Senhor e cremos naquilo que a Bíblia diz que Ele é, e vivemos isso, nós estamos declarando diante do mundo natural e do mundo espiritual a autoridade, o poder, o senhorio do Senhor. Se cremos em Jesus, nós cremos em tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. E esses nomes, atributos, títulos de Jesus, eles ensinam a mim e a você tudo aquilo que Ele é. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a vida espiritual, a vida eterna, e um pouco, porque a gente poderia, se fosse falar sobre tudo que a Bíblia diz sobre isso, seriam muitas aulas, mas um pouco daquilo que você e eu temos espiritualmente por causa de Jesus. Então, quando você orar e dizendo, Senhor Jesus, eu te adoro, porque Tu és o autor da vida, Tu me deste a verdadeira vida, Senhor, Tu és a vida, Tu és a água da vida, Tu és o pão da vida, Tu és a ressurreição e a vida, você está dizendo tudo isso que nós vimos hoje. E você está dizendo também que você sabe quem Ele é, você sabe o que significa a vida e o que a palavra de Deus diz sobre a vida e sobre Jesus. Então veja só, quando eu oro, um título, um nome, um atributo, eu estou declarando a grandeza, o poder, o domínio do Senhor. Em duas palavras, em uma frase, eu estou dizendo tanta coisa, porque a Bíblia diz e ensina sobre aquilo. Agora você já sabe o que você diz quando você ora, Senhor, eu te adoro, porque Tu és o autor da vida. Jesus, eu te adoro porque Tu és a água da vida. Jesus, eu te adoro porque Tu és o pão da vida. Jesus, eu te adoro porque Tu és a vida verdadeira. Mas também você já sabe ou pode saber o que significa quando você ora, Jesus, louvado seja o Teu nome, porque Tu és o sol da justiça, que traz cura nas Tuas asas, porque Tu és o juiz justo, a minha justiça, e Tu estás acima de tudo e de todos, e toda a minha confiança e a justiça sobre mim eu entrego a Ti. Isso é o que acontece quando você e eu conhecemos e oramos quem Jesus é. Deus abençoe a sua vida, que esses ensinamentos passem a fazer parte do seu dia a dia, da sua fé e da sua oração. Até a próxima aula. Não esquece, se você gostou, clica aí. Se você quer fazer perguntas, também pode acrescentar aí. E aí no glossário nós teremos algumas explicações e citações das palavras gregas e outras passagens, certo? Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.